rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, maravilha. Tem água também? Tem água. Muito bom. Enquanto isso, vamos rezar Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Ixi, eu não ouvi todo mundo falando não. Acho que eu estou com cera no meu ouvido. Vou fazer novamente a pergunta. Todo mundo está bem, sim ou não? Graças a Deus. Muito bem, melhorou o ambiente agora. Claro que nós estamos em um ambiente de seminário de vida no Espírito, que é o último tema, e vocês vão fazer aquele coro de calma, gente. Mas não é o fim, não é o fim. A caminhada vai precisar continuar pela sua cooperação. Por isso que eu digo, esse último tema, eu quero pedir encarecidamente que vocês mastiguem o máximo que vocês consigam, o máximo que vocês podem, porque o próprio Deus hoje vai te proporcionar algo especial que você nunca experienciou ou experimentou, sobre outras palavras, digamos assim, mas que você possa entender a dinâmica. O seminário de vida é uma ocasião que eu, que você, que nós nos preenchemos, nos reabastecemos. E nós vamos partir para o último ensinamento do seminário, que vinha a ser testemunhando o poder de Deus. O Senhor chama a você experimentar este tema da questão do testemunhar o povo de Deus. Antes de nós darmos início, quero aqui me apresentar. Algumas pessoas já me conhecem de longa data, de muito tempo, para não dizer muito tempo, bem recente. Eu me chamo Cristiano, tenho os meus 42 anos com cara de 15. Mas com toda modéstia eu quero dizer para vocês, tudo isso é o acabamento do Espírito Santo que me tornou assim, sem vaidades, que eu vou deixar de lado. Porém a modéstia tem que estar à frente, né? Mas eu quero aqui dizer qual é o meu grupo geração. Meu grupo geração é o grupo geração da M Almas, Paróquia de Cristo, recitado pela Renovação Carismática Diocese de Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje nós vamos trabalhar de uma maneira bem dinâmica. Do primeiro momento nós vamos entender o que vem a ser o poder de Deus no testemunhar. A um dado momento, no segundo momento, vocês vão saber, eu não vou contar porque eu quero já criar uma expectativa para todos vocês. O segundo momento vocês vão perceber, não se preocupem. Não precisam perguntar agora, o que vai ser no segundo momento? Calma, eu sei que vocês estão querendo receber a graça de Deus. Mas de primeiro momento nós vamos entender o que vinha a ser o testemunhar do poder de Deus. É aquele testemunhar que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente igual ou parecida com o próprio Deus. A questão do testemunhar, amados irmãos e amadas irmãs, é algo muito mais além. A questão do testemunhar requer para nós, de início, que eu quero dizer, ousadia no espírito, coragem. O testemunhar me implica a ter coragem para buscar o próprio Senhor, para buscar o próprio Deus.
Em outras palavras, o testemunhar, ele está embasado mais do que nunca do amor que o Senhor Deus tem por cada um de nós neste seminário, no grupo Geração Maria, Porta do Céu. A nossa premissa de evangelização é despertar no coração de cada um de vocês a chama do primeiro amor que muitas vezes se perdeu. Você que veio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, e agora? Eu creio que vocês estão naquela expectativa. O que eu irei falar? Eu não. Deus. Na vida desta comunidade, paróquia Santa Cruz, Parelheiros, a essa comunidade que precisa de um norte. Que norte? Pelo meio da palavra de Deus, o verbo que se fez carne e que habita no meio de nós, e que precisa estar dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração nós precisamos abrigar o poder do verbo, o poder da palavra Jesus. E nós vamos agora sim nós vamos pegar a palavra de Deus na primeira carta São João. Primeira carta de São João, não é evangelho. A primeira carta de São João, ela fica logo após da segunda carta de Pedro. Ela fica logo após da segunda carta de Pedro. Aí entra 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo número 1 ao número 2. Quem conseguiu achar, dá um joinha. Quem conseguiu achar? Oi? Vou repetir. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo número 1 ao número 4. Não é evangelho, é carta. Tá ok? Bora lá? Vou dar 1 minuto de desconto. Vou dar mais 1 minuto. Enquanto isso, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora todo mundo conseguiu encontrar, sim ou não? Sim. Eu não vi nenhum joinha. Ah, está melhorando. Muito bem. Você que está sem Bíblia, eu peço por caridade, você está do lado com quem tem. Com quem não tem a palavra, senta do lado que tem a palavra, para acompanhar. Pode ser assim? Sim ou não? Vamos lá, então vou começar. Vamos lá, vamos começar. Começar a ler. Versículo 1 até o versículo 4. Vamos. Primeira carta de João, São João, primeira carta de São João. Capítulo 1. É carta de São João, não é evangelho. Ok? Vamos lá? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado, no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas, para que vossa alegria seja
completa. Amados irmãos, para que nós possamos concentrar ao máximo desta palavra, a epístola ou a carta de São João, ela não nomeia o nome de João, e nem indica quem são os destinatários. Esta carta, ela tem um apelo para o testemunho em favor de Cristo. Se a gente for pegar o Evangelho de João também, é claro que é o mesmo que escreveu a carta de João. O apóstolo, ele vai falar da importância do testemunho e da alegria própria do testemunho. Uma vez que cada um de nós somos batizados no Espírito, recebemos de fato a alegria de Deus. Mas não é a alegria do mundo, eu digo a alegria de Deus, porque cada um de nós, pelo menos, experimentamos alguma coisa que o mundo nos ofereceu. Aqui nós estamos no ambiente de seminário, estamos experimentando o poder de Deus, estamos experimentando o próprio amor dele. Mas para que isso venha a acontecer, para que isso venha a ser concreto, eu preciso me permitir. Eu preciso permitir que Deus entre na minha vida de tal forma que eu possa ter a capacidade, a liberdade de Deus, ser um espelho para as outras pessoas que estão nas trevas, que estão perdidas e que precisam serem alcançadas pela mão do Senhor. Essa dinâmica de seminário, com esse tema, ela faz com que, por obra do Espírito Santo, eu digo, por obra do Espírito Santo, ele vai encontrar alguém que esteja aberto para receber essa graça propícia. Talvez você venha com um coração duro, mas o Senhor pede, mas o Senhor implora, vamos assim dizer, pedir, porque Ele é um Deus educado. Se Ele é um Deus educado, quantos de nós também precisamos ser com Deus, né? Permitir que Deus entre, permitir que Deus habite. Mas não é qualquer habitação que Deus vai habitar. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então nós somos a morada para Deus. Mas para que essa morada de Deus possa acontecer de fato, é claro que nós somos pecadores, é claro que nós somos amados por Deus, pelo poder do Espírito Santo. É necessário que eu me disponha, que você se disponha a limpar o nosso coração. Lembra da parábola do semeador? Quando ouvimos a palavra, permitimos que a semente da palavra entre no nosso coração, o coração ele vai ganhando o quê? Forma. A semente vai crescer, vai crescendo conversão, vai crescendo o desejo de conhecer a Deus, vai crescendo o desejo de adorar a Deus, vai crescendo sempre cada vez mais a estar na presença do Espírito Santo. Por isso que eu digo, uma pessoa que deseja entrar na presença do Espírito Santo, aos poucos e ao longo dos dias, ela terá, não é a empolgação, mas o desejo de testemunhar quem é Deus que faz o que realiza na sua própria vida. É preciso disposição, é preciso querer que eu seja novo por Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, porque se nós somos de Deus, nós temos que, com urgência,
testemunhar, a falar para os outros, para todos os parelheiros ouvirem, que a vida eterna está reservada por você e por eles. Qual é a ação do testemunhar? Não é beber da palavra, é comer, mas anunciar a vida eterna que há de vir sobre cada pessoa. A mesma palavra vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas como que a humanidade vai ser salva, cristiano? Testemunhando o poder de Deus, falando não apenas que Deus te ama, mas que Deus te quer da forma como que você está. Porém, Ele te convida a você viver uma nova vida. Isso é vida no Espírito. Falar de Jesus, do amor do Pai. Falar das maravilhas que Ele fez na vida de cada um. Para o anúncio acontecer, precisa de alegria. A alegria do Senhor é nossa. É a força do Espírito que você acaba de receber quando nós pedimos: venha Espírito Santo, dai-me a alegria de anunciar esse Deus. É com garra, com gana, é com força de vontade que para testemunhar a boa nova precisamos ser os apóstolos dos últimos dias. A experiência de Pentecostes, assim como os apóstolos experienciaram, é a boa nova que chegou até eles e eles ali transmitiram. Lembra daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, que vai dizer assim: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vos crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Nós somos chamados a viver o senhorio de Jesus, testemunhando. Nós somos chamados a viver o testemunho do poder de Deus, segurado na cruz do Senhor, que é sinal de amor insubstituível para nós. Naquela palavra que acabei de dizer, 36, versículo capítulo 2 de Atos, que aquelas pessoas ficavam compungidas no íntimo do coração, enquanto Pedro pregava, ali despertava em todos aqueles corações a conversão. A mesma coisa, parelheiros precisam estar compungidas de coração. Parelheiros precisa estar despertada para os carismas. Parelheiros precisam estar cheio de explosão do amor de Deus, envolvido pela conversão. Como? Anunciando de boca a boca, por meio deste grupo Geração Maria, Porta do Céu. E não parou por aqui, irmãos. São Paulo vai dizer: portanto, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É preciso confessar, não da boca para fora, mas trabalhar, colocar a obra em ação. Ora e labora. São Bento não dizia isso? Ora e labora, para a obra de Deus acontecer. Aí tem aquela frase: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Precisa proclamar. Você não vai precisar pegar o megafone também, né? Mas, se assim for necessário, em um retiro, em um grupo, é claro que tem o equipamento do microfone para isso, para anunciar, para bater na tecla no coração de cada pessoa: meu irmão, você não está sozinho, Deus está com você. Deus, Ele
poder estar com você, e Ele está esperando que você testemunhe. Como assim? O amor de Deus, você vem ao grupo, você vem ao seminário para quê? É para receber o amor de Deus, é para receber o poder do alto. Amados, entenda o que eu quero dizer. Deus está proporcionando que você ouça o que Deus está falando para você. Ele não quer o seu mal, Ele não quer o seu bem, Ele quer o seu bem, não o seu mal. O mesmo São Paulo vai dizer: desperta tu que dormes. Você vai continuar dormindo no grupo de oração? Você vai continuar dormindo na Santa Missa? Você vai continuar calado, calada? E você pensa: quem tem que pregar, quem tem que testemunhar é sacerdote, é freira, é padre. Você é chamado a testemunhar, meu filho. Você não está entendendo? Você não está entendendo isso, irmão e irmã? Olha, eu vou dizer com toda franqueza: o batismo no Espírito Santo não é empolgação para ninguém aqui, para deixar bem claro. Boca de profeta tem que falar. Quem vive o batismo no Espírito Santo não fica falando da vida dos outros, não fica com picuinha, não fica olhando de cima a baixo: esse irmão aí tá bonitinho, esse tênis acho que eu vou comprar. Cala-se. Chega de palavras de inveja, chega de palavras de maldição. Deus te dá unção para quê? É para testemunhar, e não para fofocar. Irmãos, entenda que isso aqui é uma pregação formação. É formação. Você não veio aqui passar tempo, ou veio? Então, o que você quer? Você continuar na fofoca? Ou você deseja Deus falar seriamente com você? Doeu, né? Doeu, né? Então, temos que abrir o coração para a verdade. Eu digo, o testemunhar não é teatro. Mas as pessoas fazem do testemunhar de Deus um picadeiro de circo, teatro. Mas o que Deus fez na sua vida? O que Deus fez? Ou Ele quis fazer? Talvez você não deixou Deus fazer porque você não confiou no Evangelho, na palavra, na proposta. Desculpa a franqueza mais uma vez, tá, gente? Isso aí é sintoma de esfriamento espiritual. Já chega de ler o Evangelho mamãozinho com açúcar, que dá nojo. Até adoça a boquinha, né, de cada um, mas não vai santificar. Não santifica. É melhor o Evangelho amargo para te trazer maturidade espiritual. Eu sei que a caminhada é dura. Quem disse para você que a caminhada é fácil? É para aqueles que são corajosos, chamados a testemunhar Cristo. Por isso que todo cristão é batizado, que tem a missão de anunciar a boa nova. Vocês estão entendendo isso? Nós temos uma garantia: o Espírito Santo está com cada um de nós para nos auxiliar. Aquela palavra de Atos 1:8 vai dizer ali, Jesus, antes de voltar para o céu, na ascensão do Senhor, Ele vai dizer assim aos apóstolos:
discípulos: permanecei na cidade de Jerusalém, até a promessa do alto. E ali vai dizer aquela leitura: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. O que é minhas testemunhas? As testemunhas daqueles e daquelas que tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo, que tiveram a experiência do amor de Deus, que tiveram a experiência da fé e conversão, e de outros temas que vocês acabaram de ouvir e de experienciar, a viver um amor entranhado no coração, um amor entranhado por Cristo. Por isso que eu digo, testemunhar não é para qualquer pessoa, é para quem é mulher, é para quem é homem no Espírito, a se tornar o evangelizador, ou evangelizadora, ou em outras palavras, como você preferir. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que está apta a vencer a vida velha de pecado. É claro que eu não vou ficar especificando o pecado, porque todo mundo sabe o que é pecado e o que não é. Porque aqui este evangelho é evangelho sólido, não é evangelho açuquinha com água, é evangelho sólido, você sabe, aonde precisa reconfigurar a sua vida espiritual. Eu preciso saber também. Precisamos lembrar que o testemunho, toma nota, o testemunho ele se dá com palavras e também com a não ouvir vida. Lembra São Francisco de Assis com o seu irmão de congregação? Francisco chamou o irmão, falando assim: vamos pregar? Tá bom. Os dois andando por toda aquela cidade ali, ó. Mas o irmão ficou incomodado, falou com o Francisco, perguntou: Francisco, mas você não disse que a gente ia pregar? Tá bom. Para eles verem com a vida. É pregar não com palavras, mas com a vida daqueles que estavam ali buscando a Deus. Quer um outro exemplo de testemunho? Madre Teresa de Calcutá, no estado debilitado de saúde, pregou com a vida, converteu um indiano. Alguém sabe dessa história? Levanta a mão. Isso. A irmã não deixa mentir. Quer testemunho do poder de Deus como este? De Madre Teresa de Calcutá? Então quer dizer que o Evangelho de Cristo se contradiz? Não. O que o Evangelho diz? Sejais santos, testemunhai. O Papa Francisco, ele responde algumas perguntas, mais ou menos assim: e quando o amigo intrigado pelo testemunho de vida viesse a perguntar, aí tem aquela pergunta: por que vives assim? Aí ele deveria dizer: eu vivo assim porque acredito em Jesus. Aí ele coloca aquelas palavras, né? Evangelizar é dar testemunho. Vivo assim porque acredito em Jesus Cristo e anuncio Jesus Cristo. Não é só testemunhar, é anunciar. Anunciar com a vida. Para que serve o testemunho? Eu vou entrar na segunda parte, que está entrando na cereja do bolo, hein? Vocês vão ver o que é ter testemunho. Precisamos lembrar que o testemunho é para engrandecer o nome de Deus, para proclamar os feitos
que Ele fez na nossa vida. E nós precisamos lembrar que o testemunho, ele é destinado a quem? Aos outros. O que nós temos é a certeza de que somos amados e que nós estamos lutando pela nossa salvação. Aqui é um lugar específico para a nossa luta espiritual. Pois bem, falei um pouco do tema testemunhando o poder de Deus. Agora nós vamos entrar na segunda parte. É bom falar aqui de um jovem que há mais ou menos 15 anos, 16 anos, estava no mundo. E aquele jovem, apenas era católico de carteirinha, fez primeira comunhão, se crismou, teve o batismo sacramental, e certo dia, esse jovem, dentro da sala de aula, esse jovem morava na zona sul de São Paulo, bairro Campo Limpo. Esse jovem estudava numa escola próxima de sua casa, e ele ali foi convencido pelos colegas de escola que eles tinham que apresentar um trabalho de inglês. Sabe qual era o tipo do trabalho que a escola havia pedido para os alunos? O trabalho do Howling. Pois bem, segura na cadeira. Aqueles jovens decidiram fazer o trabalho dos trabalhos, naquela época lá, né? Os trabalhos dos trabalhos. Beleza. Esses jovens pegaram aquele sujeito que está sendo descrito desse testemunho a ser cobaia. Mas o que é isso? Eu vou explicar com detalhes. A classe toda decidiu que escolhesse alguém que não falava nada, absolutamente nada, ficava retraído na dele. E a classe toda, ou seja, a classe toda ouviu daquele sujeito aquele apelido chamado Já Morreu. A classe toda ficou sabendo do apelido desse cara. Ué, esse cara não tem nome não? E esse cara era conhecido daquela escola como o Já Morreu. Eu vou explicar a razão do apelido Já Morreu. Esse cara tinha irmãos, jogava bola, e o mais engraçado é que ele tinha um outro irmão que ele demorava para tocar na bola, ele era fominha, e o apelido pegou no outro. Os irmãos jogam bola, mas não tocava, era para ele, então ali era apelidado Já Morreu, porque demorava para tocar na bola. Beleza, até aí eu já expliquei o motivo do apelido Já Morreu. Vamos lá. Houve ali a festa do Halloween. Era dia de semana, mais ou menos quinta-feira à noite. E o pátio da escola estava totalmente ornamentado de cabeças de abóbora, velas pretas, vermelhas, as cortinas de preto, e tinha DJ tocando várias músicas próprias daquela época, mais ou menos época de 98 para 2000, umas épocas lá,
Beleza. A música tocando, e para explicar, a classe toda escolheu aquele sujeito que não falava nada, que não se comunicava-se com ninguém. Ele era conhecido como o CDF da sala de aula. Aqueles colegas vinham até ele para fazer trabalho, para resolver algumas questões, porque a classe toda não estudava, tinha preguiça. Quando é prova de matemática, tem como você passar a colinha para mim? Aquela pessoa passava. Tal, como? A mesma coisa, trabalho de história. Toma aqui, ó. Quer a questão? Ó. Vai. A classe toda ganhava 10 por causa daquele sujeito. Não era? E os professores até achavam estranho, né? Mas aquela classe não estudava, não pegava nem no livro, o negócio é zoeira, é bagunça. E olha que naquela festa houve bebida, droga também. Vamos lá, vou descrever como foi feito esse trabalho. As pessoas criaram um caixão de papelão, né? Fizeram um caixão de papel, ornamentaram com rosas, ornamentaram com flores, e pegaram aquele sujeito para ser morto. Pegaram ele, colocaram a mortalha preta, roupagem preta, travesseiro era o tênis dele, preto. Maquiaram ele de maquiagem totalmente branca, batom preto, e o sujeito lá no caixão, fingindo de morto, justamente para ganhar um 10. Um 10. E o povo lá aplaudindo. Que original! Quem foi o gênio a ter criado aquilo? E aquele sujeito, em um dado momento, ali deitado no caixão de papel, começou a tossir, começou a passar mal. E ele gesticulava os braços, pedindo ajuda, para que alguém socorresse. E aquela pessoa, sabe o que aquela pessoa fez? Na loucura insana, queria fingir que estava morto mesmo. Não respirava. Não respirava. Queria ficar igualzinho a um defunto. Não respirava. E o que aconteceu? Essa pessoa começou a gesticular, começou a passar mal, e alguém veio até o caixão preto de papelão. Tiraram aquela pessoa de lá, levaram aquela pessoa, e essa pessoa demorou para recobrar os sentidos, até que deram mais ou menos 3, 4, 5 copos de água para que a pessoa pudesse recobrar os sentidos. Tiraram toda aquela maquiagem, e aquela roupa preta estava como que branco mesmo. E aquela pessoa, aos poucos, recobrando os sentidos. E as pessoas censurando. Por que você fez isso? Você ficou louco? Aí aquela pessoa começou a cair em si. Passou uma semana, passou a festa do Halloween. Naquela época, o padre Marcelo começava com aquelas missas de cura e liderança. Uma semana depois, a escola tomou uma decisão de empreender uma excursão para o santuário do padre Marcelo Rossi. E aquela pessoa sentiu no coração de ir. E essa pessoa tomou uma decisão. Eu vou ser diferente. Aquele sujeito, eu vou ser diferente. Não posso ser tratado
com ridicularização para aquele momento. Dado esse presente momento, essa pessoa foi até o padre Marcelo Rossi em uma excursão junto com os colegas. Depois, essa pessoa começou a caminhar pelo grupo de jovens. E para revelar essa história, né? Para ficar mais fácil, eu dei uma resumida, para não ficar muito extenso. Aquele sujeito que é mencionado sou eu. Isso aqui é uma prova de como Deus alcança. Ele pode alcançar você que está no fundo do poço. Ele pode alcançar você que você não dá nada para você mesmo, mas Deus aposta em você. Eis aí a prova do quanto Deus foi misericordioso comigo. Essa aí foi a prova do quanto que o Senhor Deus me transformou. E eu vou dizer, eu comecei uma caminhada de conversão. Comecei a caminhada, estou ainda lutando, de conversão, para eliminar aquelas lendas. Fez o retiro, já é convertido. Opa, alto lá. A cada dia Deus vai trabalhando cada um que se deixou ouvir por Deus. E esse testemunho que eu acabei de contar é a primeira parte da minha trajetória. Pelo tempo, eu creio que em um outro dado momento, até mesmo num grupo, ou até mesmo em uma outra oportunidade, poderei falar do segundo momento, porque a minha vida não foi fácil. Não foi. Eu precisei acordar para a vida naquele momento, dentro de um caixão de papel. Precisei acordar. Levava na brincadeira, né? Assim como qualquer pessoa vai à missa, vai à igreja, eu vou por ir. Mas quando Deus permite uma situação, e a pessoa precisa acordar. Eis aí, irmãos, este exemplo, essa pregação, ela pode estar direcionada a você, segundo o seu histórico, segundo a sua realidade. Não importa, eu falei daquilo que eu vivi. E você, nesse término de seminário, o que você vai fazer agora? Você vai guardar o poder de Deus dentro de você? Ou você vai transmitir para quem você precisa? Assim como você teve a primeira experiência com Deus, com o Espírito Santo, com o amor de Deus. Eu creio que alguns foram curados interiormente e estão no processo. Eu creio que alguns de vocês tiveram batismo do Espírito Santo. Eu creio que alguns de vocês passaram pela fé em conversão. Hoje é um momento único para a sua história. Hoje é um momento único para a sua vida. Quem está disposto a testemunhar o poder de Deus pode ficar de pé. Esse tema te impactou? Seja sincero, sincera, sim ou não? Sim. Mesmo? Agora é com você e Deus. Dentro daquilo que foi falado, nessa formação, só vai depender de você. Agora é você e Deus. Você não vai andar com muletas.
Você vai precisar andar com suas próprias pernas para esta ação de testemunhar. Do jeito que você está, com ou sem pastoral, participando ou não do grupo Geração, é o Senhor que te chama a você testemunhar. Não interessa, mas eu sou novato, eu sou novata, não interessa, o Senhor está chamando para você hoje. É hoje que o Senhor te chama. E já te adianto, o caminho de Deus é difícil, mas compensa. Compensa a você ser de Deus, a você lutar, caminhar. Mas eu já te digo, vai ter momentos que você vai cair, porque você está no processo de adaptação. Você vai se adaptar, para você é novo. Mas antes eu não tinha tudo isso. Agora você está na adaptação. Deus está falando com você. Mas se eu pecar agora, Deus vai me condenar? Não, calma. Deus é misericórdia, Ele espera que você caminhe, que você marche. Nós somos chamados a marchar como exército, como grupo Geração Maria, porta do céu. Cada um de nós precisamos estarmos dispostos a pagarmos um preço altíssimo, preço da cruz. O preço da cruz. Precisamos testemunhar a cruz. Madre Teresa de Calcutá foi uma delas. Se nós somos chamados pela santidade a levar o nome de Deus, o que te impede? Qual é a barreira que te impede de você testemunhar o poder de Deus? Isso que eu me pergunto, isso que pergunto para você, o que impede? É o pecado? É a preguiça? É a covardia? O medo? Deixa eu te dizer, se você tem medo, enfrente o medo, testemunhe. Mas como eu vencer o medo? Você indo com medo, peça para o Espírito Santo de Deus que Ele vai te dar um jeito. Mesmo com medo, vai. Mas as pessoas da minha casa não vão me aceitar. Não tem problema. Mas você precisa se apresentar como homem, como mulher de Deus. O que te impede? Mas os outros não vão me aceitar. Eu vou ser zoado, eu vou ser zoada. Não importa. Faça a sua parte, evangeliza e testemunha. O ministério acho que já preparou a canção? Bora com a canção então? Falei demais. Mas é necessário, irmãos, encher essa injeção de ânimo. Grupo Geração Maria, porta do céu. É necessário encher de ânimo. Não dá para ficar morna, não dá para ficar morno. É hora, e é o momento de ir para frente, ir ali. O Senhor está esperando neste momento. Você também tem esperado? O Senhor quer ir na direção de você. O Senhor quer que você fale algo bonito para Ele. O Senhor quer falar algo bonito para você. Que estivesses assim. O Senhor sabe o que você tem vivido. O Senhor sabe o que você tem passado. Pois o Senhor encontra
contra você, Ele está do seu lado. Chore na presença de Deus. Ou se você já chorou, eu sei bem que tem sofrido. quantos sofrimentos você passou, o Senhor, Ele continua do seu lado, independente de qualquer coisa. Eis aí a sua música, eis aí o seu legado. Ninguém te ama como eu. Te ama. Ninguém te ama como o Senhor Jesus. Ninguém te ama. Olhe para a cruz. Foi por Ele que Ele te ama. Essa é minha grande prova. Ninguém te ama. Vamos cantar. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como o Senhor Jesus. Ninguém te ama. Ninguém te ama. Eis aí uma verdade. Ninguém te ama como Ele. Olhe pra luz, foi contigo que A eu cruz te do Senhor é o amo. sinal do amor que tem para com cada um de nós. Ninguém te ama. A esse amor de Deus, a esse amor do Senhor, expressado nessa canção, expressado nesta música. Vamos entrar no momento de oração. É no momento de oração que você vai se soltar um pouco mais. É no momento de oração que você vai se achar na presença de Deus. É no momento de oração que você vai se encontrar com o Senhor. Você vai entrar no particular com Ele. Você tem boca, você tem coração. Expresse diante do Senhor. Expresse diante de Deus. Mostre para Deus quem você é. Entregue. Vai entregando as suas dificuldades, os seus empecilhos, os seus medos. Peça para Deus te dar coragem. Peça para Deus te dar essa graça de ser um filho, de ser uma filha. E ao sentir o poder de Deus, você vai fazer questão de anunciar o nome que está acima de todos os nomes. Quem é esse nome? Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome que tem poder. Esse nome que há poder na sua história. Esse nome que há poder na sua vida. Esse nome que nós somos chamados a testemunhar. Porque Ele te ama. Nós amamos, Senhor. Nós queremos te amar, Senhor. Já entregue ao Senhor e cada pessoa que está com dificuldades de fé, dificuldades na caminhada. Pela força do Espírito Santo, vai tendo um encontro pessoal, individual com o Senhor. O que te amarra, o que te prende. O Senhor não olha pelo que você fez agora. O que importa para Deus é agora. Se você abrir o coração para Ele, se você abrir o coração para o Senhor, escantalhe o coração diante de Deus. Apresente o sofrimento, apresente as suas dores. Está com medo? Entregue o medo para o Senhor. Se entregue da forma como que você deseja. Ainda que nunca me fale. Senhor permanece do seu lado. Eu te levo em Ele é o seu melhor amigo. pois sou teu.
adiciona. Como Ele. Quem te ama. Vai se entregando, Senhor. Vai se entregando a Deus. Ninguém, Senhor, ninguém mesmo. Ninguém pagou o alto preço como você pagou, Senhor, por nós, numa cruz. Pelo nome santo do Senhor, que pelo teu sangue venha ser derramado sobre as nossas cabeças. O sangue que cura, o sangue que age, o sangue que liberta nas consciências. Pelo poder de Jesus, que o teu sangue venha ser derramado sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações. Pelo poder do Senhor Jesus, nós queremos repreender tudo aquilo que esteja ligado com a resistência na hora de rezar. Pelo nome santo do Senhor, peço-te, Senhor, permissão para que a Virgem Maria possa estar intercedendo na vida de cada irmão, de cada irmã, que possa estar envolvendo o seu manto poderoso sobre ela, sobre ele. Que essas pessoas que podem estar nas trevas, Senhor, pelo nome, por nós proclamamos o nome, que todas as trevas venham ser prevalecidas. Todas as trevas venham ser prevalecidas. Que todo o endurecimento do coração venha cair por terra. Todos os medos, pelo nome do Senhor Jesus. Receba, irmão e irmã, a oração dos irmãos. Vai recebendo a oração dos irmãos. Vai recebendo a força do Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo te fazer uma testemunha. Pede para o Espírito Santo te encorajar. Que medo é esse que você está carregando dessas 9 sábados? Desse seminário? O Senhor te liberta deste medo, dessas amarras, pelo nome do Senhor Jesus. Que o teu sangue venha a ser derramado sobre cada um de nós nessa noite. Quebre barreiras, quebre correntes de impedimento. Para você ser de Deus, parece que algo te impede para você ser de Deus. Pelo nome do Senhor, pelo nome santíssimo de Nossa Senhora, nós queremos clamar. Que todas as barreiras venham ser quebradas no nome de Jesus. Fale com Deus, Ele quer falar com você. Fale com Deus. A presença do Senhor, a presença dEle, essa presença real que nós precisamos sentir. É hora de você entregar sua vida nos seus problemas. Converse com o Senhor, fale com Ele, esteja à vontade. Ele vai ajudar você. Ó Senhor, Deus te trouxe aqui para aliviar todos os seus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim. E de todos os seus momentos. E ainda se vier